Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu, de fato, não esperava tanta gente. Aqui no estado de Massachusetts, eu estou muito honrado de tê-los nessa manhã, nessa comunhão especial. Nós vamos ter 2 sessões de mais ou menos 30 minutos. Na primeira sessão, nós vamos ver o Cristo glorificado e vamos ver a nossa condição. Na segunda sessão, vamos ver a obra do ministério para nos introduzir dentro do próprio Deus, dentro da Nova Jerusalém. Então, eu espero poder, em poucas palavras, em pouco tempo, trazer para vocês luz em todo esse sentimento que o Senhor colocou em nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. Com grande temor, com o coração aquebrantado, reconhecendo que Deus é e nós não somos, que nós então nos dirigimos a vocês. Eu gostaria de começar em Apocalipse capítulo 21. Nesse capítulo 21 e 22 nós temos a finalização, a conclusão do plano de Deus com a Nova Jerusalém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como vocês estão se preparando hoje para estarem na Nova Jerusalém? Como está a sua preparação? Porque no aspecto positivo, a Nova Jerusalém, ela não é apenas uma noiva adornada, ou ela não é uma cidade somente, mas a Nova Jerusalém é a habitação de Deus com os homens. Nós temos aqui algo novo que veio de Deus para nós. Agora, quando consideramos a Nova Jerusalém, por que Deus precisou criar um novo lugar para habitar com os homens? Quando o pecado entrou, o homem foi corrompido, a morte o matou e o condenou. E não somente o homem, mas todo o ser criado pela palavra de Deus se corrompeu. E não somente os seres criados na terra, nas águas ou nos ares, mas todas as galáxias, todo o universo criado por Deus se corrompeu. Então Deus, ele decidiu julgar. Deus decidiu destruir o que ele criou. E Deus decidiu criar um outro lugar, fora talvez desse sistema planetário, fora dessa galáxia, a Nova Jerusalém, um novo lugar, aonde ele agora quer se relacionar com os homens. A rebelião de Satanás, ela ocorreu dentro da eternidade. E ele não simplesmente se rebelou, mas ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos que serviam a Deus. Eles foram expulsos da presença de Deus, aquele 1/3. E hoje, Deus decidiu, do homem que ele criou, colocar no lugar daqueles anjos caídos, o mesmo 1/3 de volta nos céus. Eles foram expulsos pela rebelião. Agora Deus criou o homem e quer mostrar para Satanás que por meio da sua vida, da obra da cruz do Calvário, da obediência, o Espírito Santo vai preparar 1/3 para substituir aqueles anjos rebeldes da Nova Jerusalém. A pergunta que eu faço para vocês é: se Deus, ele preparou essa cidade, é porque ele tem interesse em levar pessoas que hoje estão caminhando nessa terra para lá. O que nós temos feito para entrarmos nessa cidade? Se virmos
Todos nós aqui nessa sala, nós temos um pouco mais de talvez 20 anos, 30, 40 ou 50. Se daqui a 50 anos, talvez daqui a 70 anos, se alguém vier aqui nos Estados Unidos, nesse estado de Massachusetts, e perguntar alguém sabe onde está a pastora Sandra? Aonde ela vive? Ninguém vai falar que conhece essa mulher. Não, nós não conhecemos nenhuma pastora Sandra aqui. Não, mas ela viveu aqui em 2022. Sim, mas agora, depois de 70 anos, vamos dizer 2095, nós não conhecemos nenhuma pastora Sandra. Ela não vai estar vivendo aqui, mas ela vai estar vivendo em outro lugar. A morte, ela não é o fim. A morte faz um favor, ela presta um favor para nós, sairmos desta vida física e passarmos a viver em outro lugar. A questão é, depois que nós deixarmos esse corpo, ou pela glorificação, o arrebatamento, ou pela ressurreição, se nós morrermos antes do arrebatamento, aonde nós vamos seguir vivendo? Aonde? Porque a Bíblia apresenta dois lugares de imediato. Antes da Nova Jerusalém, vai apresentar os céus. Sim, nós sabemos que os céus, ele não é o lugar que vamos habitar para sempre. É a Nova Jerusalém. É um lugar preparado por Deus para os seus filhos. E ali Deus também, além dos céus, aonde está o seu trono, Deus também vai estar conosco. Mas há um segundo lugar chamado inferno, e nós sabemos que esse local é real. Ele é real, ele existe. Mas também sabemos que há um tipo de evangelho, hoje no planeta Terra, que removeu esse lugar das suas pregações, dos seus púlpitos. Se você falar para alguém que se ele pecar e ele não se arrepender, ele vai para o inferno, você corre o risco de perder os membros. Você corre o risco de perder a sua igreja, então é melhor não falar desse lugar. Se você falar que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, você vai perder a sua igreja. Ou algum movimento de homossexual, ou de lésbicas, ou de hétero, algum movimento vai processar você. E você tem preocupação e tem medo de falar. A mensagem verdadeira, ela foi sendo removida dos púlpitos. E hoje, quando você vê alguém que bebe, por exemplo, ele morre, então aquele líder vai lá fazer, a pedido da família, um culto de ação de graças, ele vai agradecer, olha, foi um bom homem, foi um homem maravilhoso, mas ele não tem coragem de dizer, esse homem foi para o inferno. Ele está no inferno e ele vai viver no inferno por toda a eternidade. É um tempo muito longo o inferno. E o inferno não é o fim, é apenas um lugar, é uma prisão temporal. Porque o fim, quando vem o trono branco, o juízo final, todos serão julgados e até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo e enxofre. O que é o lago de fogo e enxofre? É um lugar pior do que o inferno. Vejam essa terra. De acordo com Apocalipse 21, a Bíblia diz que quando o grande trono branco ele é estabelecido para julgar os indivíduos, então o inferno também é julgado, o mar é julgado, o além é julgado. E disse que todos vão para o lago de fogo. O lago de fogo é exatamente você olhar para essa terra sem o mar. Segundo, você olhar para essa terra sem plantas, sem árvores, sem vida. É você olhar para essa terra, o seu núcleo, que é quente. Quando o seu núcleo, aquele calor, ele vem para fora,
Você não tem mais as estações do ano. Você tem agora, a terra desapareceu. Você tem agora, no lugar que era a terra, ela se tornou um lago de fogo. Todo o planeta Terra, uma prisão temporal? Não, uma prisão eterna. As almas que amaram essa terra, as almas que deram a sua vida para ser alguém nessa terra, as almas que de alguma maneira tentaram viver nessa terra sem a presença do seu Criador, essas almas, elas vão permanecer exatamente no lugar que elas viveram. E ali elas vão estar por toda a eternidade. Por que fala lago de fogo e enxofre, a segunda morte? Não é que a alma vai morrer porque ela foi criada com os elementos de Deus. Não pode morrer. A eternidade faz parte da nossa vida. Então essas almas, a segunda morte é viver na eternidade sem a presença de Deus. Eu faço uma pergunta para você. Se você descobrisse que a NASA, aqui dos Estados Unidos, ela acabou de anunciar, alguns minutos atrás, em rede nacional, que está vindo para a Terra um grande meteoro. E ele vai impactar com a Terra em 30 dias. E toda a vida humana na Terra vai desaparecer. A pergunta é, o que você faria sabendo que você tem apenas 30 dias de vida? Quando paramos, a primeira coisa, aqueles que não buscam a Deus, que não creem em Deus, eles vão tomar uma decisão. Porque a vida humana, a vida na terra vai ser extinta. Os cristãos, eles vão para o jejum, vão para o arrependimento, vão para a oração, vão pregar o evangelho. Os cristãos as brigas nos lares vão terminar. Os roubos, as mentiras, porque todos vão buscar um padrão elevado de santidade, sabendo que eles vão sair dessa terra pela ressurreição. Eles vão morrer, mas a Bíblia disse que eles também vão ressuscitar. Essa é a promessa do Evangelho, e eles vão viver em outro lugar. Então eles vão fazer de tudo, porque falta pouco tempo para alcançar a vida em outro lugar. Nesses versículos que vamos ler, há um Deus preocupado. É um Deus que tem um plano, um projeto. Por isso ele preparou uma cidade. E ele tem exatamente, nessa cidade, foi construído exatamente a quantidade de casas ou de apartamentos. Já tem um número. É como se você construísse um condomínio de 200 casas e você quer vender. A Nova Jerusalém, ele sabe quantos vão entrar. Não vai faltar ninguém, mas também não vai passar. Essa cidade, ela já está pronta. Já está tudo pronto. Agora ele tem nas mãos o nome de quem vai habitar por toda a eternidade ali. Eu pergunto, você crê que é possível você estar naquela cidade? Porque em um tempo não vai cair nenhum meteoro. A vida não vai ser extinta dessa maneira. Há um processo. Mas o que eu quero dizer, ou a morte, ou a glorificação vai acontecer a qualquer momento. A vida nessa terra, ela vai terminar. Eu vou abrir esse tema na segunda comunhão que vamos ter em nossa segunda sessão. Por favor, abram comigo Apocalipse 21, o versículo 1 fala assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como a linda noiva para o seu esposo amado. Eu estou lendo a New King James atualizada, o 3, e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis
que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quando entramos na profundidade desses primeiros 7 versículos, nós olhamos um Deus cheio de desespero por uma humanidade que o rejeita, uma humanidade que se aparta dele, uma humanidade que prefere a vida confortável nessa terra, que entrar em um padrão de santidade exigido para entrar na eternidade. Ao olharmos em nosso derredor, o que contemplamos? Contemplamos um Deus querendo levar o homem para dentro desse lugar, para habitar com o homem por toda a eternidade. Por isso, nós olhamos e contemplamos todo um plano. Depois da queda de Adão, Deus executou um plano durante quase 6.000 anos para restaurar o homem pecador e o levar de volta para os céus, o levar de volta para Deus e o colocar em toda a eternidade. A velha criação que surgiu a partir da queda de Adão, aquele Adão, com o passar dos séculos, foi se tornando velho. Velha criação, cheia de engano, cheia de corrupção, cheia de condenação, pecado e morte. O Senhor não tem esperança nessa criação, nessa primeira criação. Toda a sua esperança se foi. Então ele decidiu trazer o seu filho. Pelo pecado tão alto, tão elevado, nenhum homem poderia pagar a sua dívida, porque todos já nascem em pecado e condenados à morte. Então o homem não poderia ir lá nos céus: Deus, eu quero pagar a minha dívida. Mas Deus teve que tirar alguém da eternidade para vir até a terra, para acertar a situação do pecado do homem. Ele estava preocupado, ele queria levar o homem de volta para ele. Houve um preço muito alto pago. O seu filho veio, se encarnou, teve um viver humano 30 anos. Depois começou o seu ministério, mais 3 anos e meio. E ali, em profunda humilhação, ele era raiz de uma terra seca. Por fora era um homem, mas por dentro era Deus conosco. Deus veio do seu trono e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. E ele viveu como homem. O seu corpo era semelhante ao nosso. Não havia pecado ali. Ele foi concebido de Maria, mas como o Filho de Deus. Por um lado, ele é o Filho de Deus, mas por outro, ele é o Filho do homem. Ele tem a sua descendência divina, mas ele também tem a sua descendência humana. E em seu viver humano, ele elevou as virtudes da humanidade.
Ele trouxe a divindade, o Pai, para dentro da humanidade pela primeira vez. E o seu viver como homem, ele expressava as virtudes do Pai. Ele vivia o Pai, porque ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. O corpo era do Filho, mas a pessoa era do Pai. E ele foi oprimido, rejeitado. Ele foi difamado e caluniado. Em seu ministério terreno, ele tratou de expressar o Pai em suas virtudes humanas. E como rei do reino dos céus, ele falou concernente ao seu reino no livro de Mateus. Ele falou concernente ao seu reino, ele falou da constituição do seu reino e ele falou do galardão do seu reino para aqueles servos que podem se submeter à sua vontade. E ele mostrou o caminho e abriu o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus preparou o Filho como um caminho para nós chegarmos no Pai. E ele disse: ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Porque o Pai não aceita a nossa oferta, mas o Pai aceitou a oferta feita pelo Cordeiro de Deus. Ele foi a própria oferta que agradou o Pai. Em sua humanidade, ele viveu a justiça do Pai. Ele viveu o Pai e ele não pecou. E ele amou os homens mais que todos os homens. Mas em sua crucificação, ele levou o velho homem. Ele levou naquela cruz o pecado. Ele levou naquela cruz as tradições, as filosofias. E ele levou Satanás. Enquanto Satanás lutou para o levar à cruz, agora quando ele está naquela cruz, Satanás descobriu que ele estava sendo vencido. Em sua morte, como homem, porque como Deus ele não podia morrer, ele é eterno. Mas como homem ele desceu naqueles 3 dias e ele esteve no seio de Abraão, ele esteve no abismo e ele foi também ao inferno arrancar a chave da morte. E em sua ressurreição ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as coisas negativas da velha criação e em sua ressurreição ele está criando uma nova criação. Deus ele não tem projetos com a velha, por isso ele crucificou a velha criação e agora em Cristo como o segundo homem, como o último Adão, ele pode em sua ressurreição gerar a nova criação. E a nova criação, ela é segundo Deus. Ela é o novo homem expressado no corpo de Cristo. A nova criação é a noiva, é a igreja desejável. A nova criação, ela pode vencer o pecado, ela pode vencer a morte, ela pode vencer as tentações, porque ela desfruta do poder da ressurreição. Deus agora quer que essa velha criação passe pela cruz, para que a nova criação, ela possa entrar em Cristo, ela possa ser santificada em Cristo, ela possa ser justificada em Cristo, ela possa ser renovada a mente em Cristo, ela possa ser transformada, ela possa ser conformada em Cristo e por último, ela possa ser glorificada em Cristo. E a glorificação é a entrada no estado eterno. É quando os nossos corpos imundos, impuros, indignos, corpos mortais de seres caídos e pecaminosos como nós, tocam na divindade, tocam na parte mais doce de Deus, as suas virtudes divinas, a sua natureza divina. Quando essas partes são tocadas, nós passamos para o estágio da glorificação.
E a glorificação é quando o elemento carne e o elemento sangue, eles desaparecem deste corpo mortal, corruptível, cheio de quedas. E esse corpo agora, ele é revestido da imortalidade. É um corpo que nunca mais vai se corromper. O corpo glorificado, ele não tem o elemento morte. Ele não tem o elemento pecado, ele não tem nele o elemento tempo. O corpo glorificado, ele faz parte da glória de Deus. O corpo glorificado, ele expressa a glória de Deus quando entrarmos nesse novo corpo. Porque esse corpo da velha criação, do qual nós estamos revestidos, do velho homem, ele é um corpo do pecado e é um corpo de morte. E Paulo, quando viu, gritou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas quando a glorificação vem, onde está, ó morte, a tua vitória? Tragado foi a morte pela vitória. Aleluia. Aleluia. O Senhor agora coloca o poder da ressurreição em um grupo de santos nessa terra para glorificá-los para dentro de Cristo, para dentro da eternidade. Já não mais terão sede, porque esse corpo glorificado, ele não tem sede. Já não mais terão fome, porque esse corpo glorificado não terá fome. Nos céus nós vamos comer, não porque o nosso corpo necessita. Se hoje nós, humanos caídos, não bebermos água, em alguns dias vamos morrer. Se nós não comermos, em alguns dias vamos morrer. Mas com o corpo glorificado, na Nova Jerusalém, esse corpo não morre. Nós vamos beber e comer para celebrarmos por toda a eternidade. As celebrações no céu são constantes. As celebrações na Nova Jerusalém vão ser constantes. Nós já não vamos celebrar coisas dessa terra. Lá não vai ter cemitério, porque ninguém vai morrer. Lá não vai ter necessidades, porque ele disse: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quer dizer que naquele lugar nós não temos motivos para chorar. Não há motivos. Por que eu vou chorar se eu tenho tudo o que eu necessito? Assim que nessa primeira etapa eu gostaria de impressionar vocês com um cenário que está na nossa frente. Eu tenho dois caminhos aqui. O primeiro, eu preciso agora focar naquilo que eu quero herdar. Porque ele está dizendo aqui: o vencedor herdará todas essas coisas. Se existe um vencedor, é porque também existe perdedores. O vencedor, ele disse, vai ter vencedor, mas também vai ter perdedor. E o que faz para alguém perder tudo isso? O que leva um ser humano como nós, que já fomos condenados em Adão, agora em Cristo estamos tendo uma oportunidade de herdar. O que leva nós a abrirmos mão dessa tão doce eternidade? É muito profundo isso. Então eu gostaria de concluir essa primeira sessão mostrando para vocês, preciosos irmãos e irmãs do estado de Massachusetts, por favor, vocês precisam considerar a sua eternidade. Quando olhamos para Lucas 16, ali nós temos o rico e Lázaro. São dois personagens. O rico, ele era um cristão, porque ele chamava Abraão de pai. Ele conhecia Abraão, ele conhecia os profetas, ele falava muito bem. Ele era um cristão. Muitas pessoas falam assim: não, o Lázaro era um cristão, o rico era uma pessoa do mundo, por isso foi para o inferno. Não, os dois eram cristãos. Os dois. Mas, considerando o destino final dos dois, qual dos dois vocês queriam ser?
Não estou considerando a posição social nessa terra, mas o destino final. Qual dos dois vocês querem ser? Um foi para os céus, mas o outro para o inferno. E do inferno, o rico gritava: Pai Abraão, veja que intimidade, Pai Abraão. Por um lado, Abraão está ressuscitado, Abraão já está vivendo ali. Ele saiu dessa terra depois de 175 anos e ele agora está vivendo, ele está vivo ali, Pai Abraão. Mas o rico saiu dessa terra e está vivendo em outro lugar. Tem misericórdia de mim. As nossas escolhas agora, elas vão determinar onde vamos passar a nossa eternidade. Considerando o destino final dos dois. Se nós falarmos que queremos ser Lázaro, por causa do seu destino final, estamos dispostos a viver como aquela pressão que ele viveu. Isso não quer dizer que vamos ter que ser pobres, os cachorros vão nos lamber, não é isso. Ali fala de submissão, ali fala de obediência, ali fala de um padrão que os céus exigia para ele entrar. E segundo, Deus, ele julga o pecado. Não creiam, por favor, nesse evangelho terreno, o evangelho da prosperidade, um evangelho doce, aonde já não se prega assim. Quando você se aproxima, você vai ser abençoado. Deus vai te abençoar. Vem uma profecia, que profecia maravilhosa. Vem isso, você entra no YouTube, você vai ver um monte de vídeos ali. Essa irmã foi no céu, essa irmã visitou o inferno, essa irmã fez isso, que testemunho poderoso. Mas nenhum mostra para você como você vai entrar nos céus. As pregações estão cada vez mais doces, mais saudáveis, que mexem conosco. Quando você abre o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que pregação maravilhosa. Nós temos ali pessoas, a filha de lá, a filha do centurião. Nós temos aquelas pregações que mostram que Jesus veio para nos ajudar, Jesus veio para nos carregar. Irmãos, o cálice que Deus permitiu Jesus beber para nos salvar, todos os que estiverem em pecado perdem o primeiro arrebatamento. E depois do arrebatamento, Deus vai fazer aqueles rebeldes beber o mesmo cálice que Jesus bebeu. Ele vai cobrar duramente. Ele vai fazer as pessoas que ficarem passar pelo mesmo que o seu filho passou. Ele está sentado em um trono, mas ninguém fala mais disso, porque perde membros. As pessoas não voltam mais, não dão mais dízimo. É preocupante. Nós não podemos dar esse tipo de mensagem. As pessoas vão ficar assustadas, complexadas. Aí um pastor que me disse que ele foi falar da mensagem do arrependimento e tinha uma senhora velhinha e a senhora ficou assustada. E depois ela foi para casa e falou: estou assustada. Então, nesse momento, agora vamos chamar a polícia para o pastor. Porque o pastor assustou e psicologicamente ela está abalada. E vocês sabem que isso acontece aqui. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas eu pergunto a vocês, se você não falar a verdade, como as pessoas vão entrar na Nova Jerusalém? Como? Há um padrão que Deus estabeleceu, não são homens, para a nossa entrada final. O que está em jogo aqui não é simplesmente umas verdades, mas é a nossa eternidade. Nós não podemos negociar a nossa eternidade. Nós não vamos vender a nossa eternidade. O que precisa ser feito, eu tenho que fazer agora, enquanto há tempo. Senhor, o que o Senhor quer? Eu não quero saber, mas eu e a minha casa, e o máximo de pessoas que eu alcançar, eu quero levar comigo.
Eu não quero um evangelho doce, que passe uma mão na minha cabeça, que não falam a verdade que eu preciso ouvir. Senhor, não tem algo que não está bem comigo. Nós chegamos nesse momento. Eu quero fazer uma oração com vocês. Nessa primeira sessão é apenas uma introdução para a nossa segunda sessão. Por favor, se vocês podem ficar de pé. Poderoso Senhor, nós somos humildes quanto à Tua palavra. Nós vemos que o Senhor preparou a Nova Jerusalém. É Teu amor, é Tua graça. Nós não merecemos nada, Senhor. Mas assim fizestes. Senhor, nos trouxestes aqui nesta manhã, nesse lugar bonito, Senhor, que em um futuro muito próximo também vai desaparecer. Senhor, nos ajuda agora, nos conduz agora, nos ensina agora, em profunda humilhação, com o coração aberto, contrito, nós te buscamos, Senhor. Senhor, por favor, nos corrija, por favor, nos ajude, não nos deixe de fora do teu último projeto, o teu plano eterno, em substituir aqueles 1/3 de rebeldes por filhos de Deus. Senhor, por favor, faça tudo o que o Senhor tem que fazer em nós. Trabalha como tu queres, remova o que tu queres, acrescenta o que tu queres, destrua o que tu queres, abata o que tu queres. Mas, por favor, não nos deixa de fora da glorificação. Obrigado por essa primeira sessão, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar.